Olá, tudo bem com você e sua família? Estão reunidos para o segundo capítulo do nosso programa Missões Começa em Casa. Vamos juntos, chame seus familiares. Esse é um programa para a família, para que todos estejam juntos na presença de Deus e juntos para abençoar a sua casa. E o tema de hoje justamente é abençoe a sua casa. E nós vamos ler a palavra de Deus, vamos começar com a leitura da Bíblia. Se você estiver com a Bíblia aí, leia conosco. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41 em diante. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos também começar com uma oração. Senhor meu Deus, eu coloco esta família em tuas mãos. Estamos neste propósito de abençoar a casa e eu peço que esta casa esteja debaixo da bênção do Senhor. Que as mãos poderosas do Senhor sejam estendidas, Pai, sobre esta casa, onde esta família convive e agora está reunida para ouvir a palavra do Senhor e para este programa de fé. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. O programa Missões Começa em Casa é um programa para você e para a sua família, para que sejam edificados e fortalecidos. E nesse segundo capítulo, nós vamos falar sobre a importância de abençoar a sua casa. Como nós lemos neste glorioso texto da palavra de Deus, quando a igreja em Jerusalém começou, após a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se batizaram, foram salvas e então famílias inteiras foram alcançadas para Jesus e se tornaram o povo de Deus. E nós vemos que as famílias se reuniam nas casas, comiam o pão junto, partiam o pão, estavam em comunhão, oravam juntos. Foi uma revolução nas famílias, porque a presença de Deus entrou naquelas casas. A presença de Deus contagiava aquelas famílias de tal maneira que havia paz, havia alegria, havia prazer de estar juntos, em família, fazendo suas refeições juntos, com alegria, sinceridade de coração, havia perdão, havia paz nos corações. Eu creio que todas as famílias naquele momento foram restauradas, porque uma das promessas a respeito da salvação é que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Jesus veio para tornar as famílias abençoadas. Jesus ama você e a sua família. É promessa de Deus que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Então o propósito de Deus não está só com uma pessoa da sua casa, mas com toda a sua família. E nós vemos que a salvação trouxe para aquelas casas a bênção de Deus.
E eu quero refletir hoje com você e sua família sobre alguns pontos para abençoar a sua casa. Eu quero ler com você uma definição a respeito de abençoar sua casa. Abençoar a sua casa é permitir que esta comunhão adentre em seu lar. É abrir as portas para que Deus use o seu lar como um local onde outras pessoas encontrarão a paz que necessitam. Abençoar a casa é a vontade de Deus para você. Você abençoa a sua casa sendo um marido fiel, sendo uma esposa auxiliadora. Você abençoa a sua casa quando se torna uma família modelo para as outras famílias. Diante deste mundo que nós vivemos hoje, sem referência, com tantas distorções, quando você e sua família amam a Deus e seguem a vontade de Deus, você abençoa a sua casa. E também você abençoa a sua casa com palavras de encorajamento e com atitudes de um verdadeiro cristão. Então, vamos fazer uma dinâmica aí. Reúna sua família. Eu vou dar um tempo para vocês responderem essas perguntas entre vocês, família, todos os que estão juntos para participar deste nosso programa hoje. Na sua opinião e na opinião de quem quiser comentar aí, a sua casa é um lugar de comunhão? Vocês estão vivendo em comunhão? Vocês têm alegria de estar juntos, de comer juntos, de assentarem-se à mesa juntos? Podem falar uns com os outros. Segunda pergunta que eu quero que vocês respondam aí entre si. Como pai, esposa ou filho, ou você que mora na casa, que pertence à família, você tem abençoado a sua casa com suas atitudes e palavras? E terceiro, em que áreas precisamos melhorar como família para que o nosso lar seja visto como um local onde o Espírito Santo opera? O que é que precisa melhorar para dar mais liberdade, mais lugar ao Espírito Santo na sua casa? Você pode comentar com quem está aí, você pode falar a sua opinião. Vamos lá. Bom, vocês estão identificando áreas que podem ser melhoradas e eu quero concluir aqui com uma leitura em família. E essa leitura nos traz como ênfase duas coisas fundamentais para abençoar a nossa casa. Se você quer abençoar a sua casa, entenda duas coisas importantes: as palavras e as atitudes. Palavras abençoam e atitudes abençoam. É muito importante isso. Então vamos para a leitura em família. Preste muita atenção. Quando Jesus estava caminhando para Emaús, os discípulos o descreveram como um homem que era poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como família, nós podemos abençoar nossa casa dessas duas maneiras, com palavras e com atitudes. Veja bem, com palavras e com atitudes, você pode abençoar a sua família. Quando usamos palavras de encorajamento, palavras que edificam, quando de nossos lábios saem elogios em vez de críticas, nós estamos abençoando o nosso lar. Então aprenda a elogiar mais e não criticar.
Aprenda a falar bem e não falar mal. Pais, filhos e cônjuges são bênção quando suas palavras estão em harmonia com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra de maldição, mas somente palavras que promovam a edificação. Nosso lar é abençoado através das palavras que pronunciamos. Então, verifique isso, que tipo de palavras você tem lançado, você tem proferido sobre a sua casa, sobre seus familiares. As palavras têm poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, é o que a Bíblia diz. Abençoar a casa implica que você deve falar palavras de bênção, proferir palavras que edificam. Há palavras que ferem e há palavras que curam. Que tipo de palavras você tem lançado? Portanto, vamos escolher bem aquilo que falamos em nosso lar. Bom, e outro ponto, além das palavras, são os gestos, são as atitudes. Da mesma maneira, nossos gestos também falam. Alguns dizem que atitudes falam mais alto do que palavras. E há até uma famosa frase que diz: os seus atos trovejam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Os seus atos, suas atitudes. Então, um abraço, um sorriso, uma ajuda na tarefa da casa, são pequenos exemplos de como podemos abençoar nossa família. Você pode abençoar sua casa com atitudes, não só com palavras. O mundo precisa ver em nós atitudes semelhantes à de Jesus. Agindo dessa maneira, seremos como os discípulos de Cristo que proclamam o Evangelho da salvação, tanto com palavras como também com ações. Seremos como cartas vivas, como falam as Escrituras. Outras famílias nos lerão e dirão: aquele lar é de fato um lar abençoado. Então, abençoe a sua casa desta forma, com palavras e com atitudes. Você pode melhorar em algumas coisas, de alguma maneira, você pode melhorar a forma como você tem abençoado a sua casa. E para encerrarmos o nosso programa de hoje, é muito importante que você tenha o hábito e o propósito de oração. Eu quero incentivar você, na medida do possível, que vocês se reúnam todos os dias, ainda que seja 5 minutos, para orarem juntos, para orarem por alguns alvos. E nesta semana, eu quero deixar aqui alguns alvos de oração para você e para sua família. Ore pela família, ore por pessoas que estejam doentes, tanto na sua família como amigos ou vizinhos. Ore pelas necessidades financeiras também da família, ou de parentes, ou de vizinhos, ou amigos. E ore para que haja comunhão entre todos vocês, membros da família. Que haja paz, que haja perdão. Se há alguma coisa contra um contra o outro no coração, que haja perdão, que haja reconciliação e que a verdadeira comunhão esteja em sua família. E vamos então encerrar com oração. Se você puder, nesse momento, junto com a sua família, dar as mãos, ficar de pé e dar as mãos para orar juntos. Eu vou orar, mas eu gostaria que você e a sua família estivessem em oração aí. Quero apenas fazer uma oração e pedir que você continue um pouco mais, que as pessoas da sua família que sentirem o desejo de orar, cada um faça também aí em casa uma rápida oração. Eu começo, alguém continua, outra pessoa continua,
e tenha assim um tempo de oração na sua casa para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu começo esta oração com esta família e peço que esta casa seja abençoada, que esta família seja abençoada. Neste momento, Pai, eu quero pedir que sejam quebradas todas as palavras que não abençoaram esta casa e, pelo contrário, amaldiçoaram. Que essas palavras sejam quebradas agora, em nome de Jesus. E também todas as atitudes que não foram para abençoar, também sejam perdoadas e apagadas com o sangue de Jesus. E que a bênção do Senhor agora, Pai, venha sobre esta casa. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família em nome de Jesus. E eu peço que haja saúde, que haja paz, que o Senhor cure os enfermos que porventura estejam nesta família, ou parentes, vizinhos e amigos, sejam curados pelo Senhor. As necessidades financeiras e materiais sejam supridas pelo Senhor, ó Deus de toda provisão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu oro, Senhor, para que haja comunhão entre toda esta família. Se há alguma inimizade, se há alguma mágoa ou ofensa, que sejam perdoados, que haja perdão, que a família libere perdão um para com o outro e que assim uma plena comunhão esteja nesta casa. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E que alguém continue orando, que vocês tenham mais um tempo de oração e Deus abençoe muito você e sua casa. E obrigado por estarmos juntos e que realmente a sua casa seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém.